Oi pessoal, tudo bem? Diogo Quirinos para mais um vídeo do Saindo do Brasil. Como é que vocês estão? Bem, hoje eu vou falar de um assunto que na verdade surgiu no nosso grupo de discussão do Saindo do Brasil. Se você ainda não participa, é facebook.com/groups/Saindo do Brasil. A diferença para a fanpage é que no facebook.com/Saindo do Brasil, só eu que posto conteúdo. Dicas, notícias, sacadas sobre viver no exterior, sair do Brasil para estudar, para trabalhar, enfim. Enquanto no nosso grupo todo mundo contribui. Tem muita discussão, muitas dicas, muitos assuntos compartilhados e a gente tira muita dúvida também do pessoal que está aí planejando a sua viagem para o exterior. E justamente no nosso grupo surgiu o assunto sobre sair do Brasil, mas numa situação um pouco mais confortável, já com um trabalho melhor, já com uma situação profissional mais interessante. A gente sabe que por muitos anos, os brasileiros que saíam do Brasil iam para trabalho mais baixo, né? Com exceção do pessoal que ia estudar, o pessoal vai fazer intercâmbio, mas a grande maioria ia para fazer trabalhos braçais, lavar prato, faxina, essas coisas. Então, os brasileiros com condições profissionais e financeiras e educacionais um pouco melhor evitavam sair do Brasil. Mas com a situação dos últimos anos, com o caos que está o nosso país, cada vez mais pessoas bem-sucedidas, pessoas de poder aquisitivo bom, muitas vezes pessoas realizadas profissionalmente, que têm até negócio próprio no Brasil, estão querendo sair também. Alguns pensam em simplesmente vender e se mudar com a família para um país onde possa ter uma melhor qualidade de vida, melhor segurança, menos corrupção, melhores escolas, transporte público, e sistema educacional para os filhos, enfim. São muitas razões que levam famílias bem-sucedidas a saírem do Brasil. Às vezes uma pessoa, eu falo família, mas claro que pode ser um único brasileiro, pode ser um jovem, pode ser um adulto, e até mesmo donos de negócio no Brasil que também estão querendo sair do país. Então, com esse interesse em pessoas com um melhor poder aquisitivo que querem sair do Brasil, surgiu essa ideia, quais as opções. Bem, então deixa eu explicar para vocês. Existem diferentes formas para vocês residirem no exterior, seja por um tempo, de repente, só para fazer um intercâmbio, ganhar uma experiência e voltar para o Brasil, ou permanentemente. Uma é o que todo mundo já sabe, através de intercâmbio, né? Então, especialmente para os países de língua inglesa, que tem muitos cursos onde a pessoa pode adquirir um visto. É importante você verificar, se você tiver interesse em trabalhar, tem que verificar se pode trabalhar. Alguns países como Reino Unido, Estados Unidos, se você vai para fazer um curso de inglês, você não pode trabalhar, mas outros podem, como Austrália, Irlanda, Nova Zelândia. Então, você tem que ver se você for... A ideia do trabalhar é interessante porque, mesmo que você não precise, é bom porque você se envolve mais com a sociedade, você acaba conhecendo pessoas do país, você acaba praticando o idioma. Então, eu recomendo você desenvolver alguma atividade, meio período, nem que seja algumas horinhas por semana, ainda que você não precise. Tem também aqueles brasileiros que vão para o exterior, às vezes até com visto de turista ou com visto de estudante, mas acabam ficando ilegalmente no país. E esses brasileiros eles vão estar restritos a trabalhos braçais, vão fazer faxina, lavar prato, porque a maioria das grandes empresas não vai empregar uma pessoa que não tenha visto, que não tem autorização para trabalhar no país, a não ser que você faça algum outro tipo de prática ilegal. Porque, do contrário, se você não tem o visto adequado, mas precisa trabalhar no país, pense bem, porque você possivelmente vai estar quebrando leis e você vai estar, enfim, vivendo com medo. São inúmeras histórias de brasileiros que não são felizes no exterior porque buscaram esse caminho. Eu já fiz um vídeo falando sobre esse assunto, sobre viver ilegalmente no exterior, vou colocar o link aqui. Então vocês podem clicar para assistir, mas não vou nem entrar muito nesse assunto porque eu já abordei antes, tá? Então, para quem quer trabalhar na sua área de formação ou numa área mais valorizada, é possível. Porém, você vai ter que levar em conta se você tem condições de tirar um visto no país que permita isso. Tem países que têm carência de mão de obra qualificada, como Noruega, Canadá. Então, de repente, você consegue, através desse caminho, através de um programa de imigração para o país, que busca profissionais qualificados, e você tem que ver se vai precisar falar o idioma local para desenvolver essa função. Muito provavelmente sim. Então, se você quer trabalhar num país de língua inglesa, numa profissão valorizada ou na sua própria área, você muito provavelmente vai precisar falar inglês. Não precisa nem ser uma função muito valorizada, às vezes até mesmo para ser vendedor, garçom. Como é que você vai atender um cliente se você não fala a língua local, né? Então pensem nisso. Se não fala inglês
e se o visto que você consegue para o país é muito restrito, muito provavelmente só vai sobrar aquelas funções mais simples. Agora é assim, não desanimem, não desistam só por isso, porque você pode às vezes começar com uma função mais simples e com o tempo, aprendendo a língua local, fazendo networking, né, conhecendo pessoas, descobrindo os caminhos do país, a cultura, você pode depois crescer profissionalmente. Então, no meu caso, a primeira vez que eu saí do país, eu fui para o Reino Unido, praticamente não falava a língua local, tinha começado a aprender no Brasil, mas não, o pouco que eu sabia, na verdade, quando eu cheguei lá, eu vi que não ajudava muito, eu precisava de ajuda para me comunicar ainda no dia a dia. Eu fui estudar inglês, precisava pagar a minha escola, então eu fui trabalhar. Meu primeiro emprego no exterior, no Reino Unido, foi numa Pizza Hut. Mas eu não servia as pessoas, porque eu não falava inglês. Então eu trabalhava lá atrás, lavando as panelas, né, limpando o chão. Gente, claro que é um trabalho cansativo, não é um trabalho que você sente orgulho, mas não tinha nenhum problema, porque eu sabia que era provisório. Então, o meu objetivo era aprender inglês naquele país. E foi com esse trabalho. Depois eu ainda arrumei mais um trabalho de faxineiro. Então, eu me dividi entre os dois, um no meio de semana, outro no final de semana, fazia algumas horinhas. Na época, estudante de inglês podia trabalhar, então agora já não pode mais, mas tem país que pode. No Reino Unido, quando eu fui, podia. Então eu trabalhava meio período, pagava a minha escola e com o tempo aprendi inglês. Poucos anos depois já estava trabalhando numa recepção de hotel, que era o que eu realmente queria. Mas uma vez que eu tinha inglês fluente. No primeiro 1 ano e meio foi ralando com isso aí. Depois, quando eu já sabia inglês, já conseguia, passei numa entrevista para trabalhar num pequeno hotel e foi ótimo. Para você conhecer um pouquinho mais dessa história, eu vou colocar o link na descrição do vídeo aqui embaixo. Eu já contei isso no Facebook. E eu vou colocar o link aqui para você clicar e ver como é que foi essa minha primeira experiência e o que eu penso sobre isso. Porém, às vezes eu escuto alguns brasileiros falando no termo subemprego. Ah, mas será que eu consigo trabalhar com alguma coisa que não seja subemprego no exterior? Bem, primeiro é importante você notar que esse termo subemprego foi inventado por brasileiros do exterior, nos países desenvolvidos. Eu nunca escutei isso. Não existe essa classificação só porque você é garçom, é faxineiro, seja lá o que for. Eles não vão te olhar diferente por isso. Você está trabalhando de forma honesta, registrado, ganhando seu salário, pagando suas contas. Então, é um trabalho como qualquer outro, é um emprego. Subemprego, até parece que está falando de, sei lá, tráfico de drogas ou alguma coisa assim. Faxina no exterior não é subemprego. Tem muitos brasileiros que trabalham como faxina no exterior e ganham muito mais do que professores no Brasil. Então esqueça essa ideia, esqueça esse termo. Existem alguns empregos mais simples, como existe no Brasil também. Não tem faxineiros no Brasil? Tem faxineiros no exterior também. Dito isso, leve em conta também que no exterior, mesmo esses empregos mais simples, você ganhando um salário mínimo no país, você consegue viver. Enquanto, por exemplo, um faxineiro no Brasil ganhando um salário mínimo não consegue viver, né? Ele não consegue pagar um aluguel e comprar comida, ele não consegue, ele não tem o mínimo, não tem condições, né? Os números não fecham, né? Para o custo de vida do Brasil. Enquanto no exterior, você mesmo trabalhando como faxineiro e ganhando um salário mínimo, você vive. Você consegue pagar suas contas. Em alguns países que têm um salário mínimo alto, como França, Reino Unido, sobra até dinheiro para tirar umas férias uma vez por ano e conhecer outros países. Claro, depende do custo de vida de cada um, né? Se você quiser ter um carrão na garagem, aí já complica. Mas se não, se você vai andar de transporte público, que no primeiro mundo funciona muito bem, se você manter um estilo de vida confortável, sem passar nenhuma necessidade, porém sem luxo, você sobra dinheiro até para tirar férias, para ir no Brasil. Porque às vezes você vê garçom no exterior tirando férias, indo visitar a família no Brasil, então conhecendo outros países, é possível. Então esqueça essa ideia de subemprego. É emprego como qualquer outro, ninguém vai te olhar estranho. A não ser brasileiro. Pode até ser que um brasileiro olhe para o outro e diga, você é faxineiro, mas estrangeiro não faz. Assim, você está ganhando o seu salário, você está registrado, então esqueça isso. Porém, isso também pode gerar um problema, que é a estagnação. Eu mesmo me senti isso uma época. Porque como você ganha um salário mínimo, você consegue viver no país, você consegue pagar suas contas, tem conforto, mesmo trabalhando de faxina, por exemplo, muita gente, eu já vi muito brasileiro, e eu por um tempo já fui assim, não busca um crescimento. Eu me acomodei, eu pensei, nossa, que bacana, isso aqui tá me sobrando dinheiro, eu estou podendo comprar minhas coisas, estou podendo fazer passeios que no Brasil eu não conseguia, mesmo com um trabalho supostamente melhor no nome, mas eu não tinha condições, e aqui
com um trabalho tão simples eu tenho, então você se sente, você estagna, você acha que já não precisa mais estudar, não precisa mais buscar um crescimento. Então esse é que é o perigo. Então a dica que eu dou para você é, mesmo que você comece de baixo, vai fazer limpeza, seja o que for, se você ainda não fala a língua local, continua estudando, continua praticando, vai para a escola, não fica só aprendendo na rua, no dia a dia, não, porque acaba ficando inglês muito falho, com muitos erros, então busca ir para a escola também. Se você for estudante, tem que ir para a escola, não tem jeito, então ótimo, melhor ainda. E com o tempo você vai buscando esse crescimento. Aprenda a língua local, conheça as pessoas do país, não fique só em círculos de brasileiros, não. Se misture, entendeu? Participe da cultura local, não fica só indo em festa de brasileiro, em casa de brasileiro, não. Procura conhecer. Tem alguns países que tem muitos estrangeiros também. Então eu morei na Austrália, por exemplo, que era cheio de asiático, então às vezes era até difícil fazer amizade com australiano, mas você acabava fazendo amizade com asiático. Mas eram pessoas de outras culturas, eram pessoas que às vezes moram ali há mais tempo que você, que conhece mais, que pode dar uma dica de um trabalho. Quando você estiver falando bem a língua local, você pode passar para um college, por exemplo. Na Irlanda você faz uns 2 anos de inglês, aprende inglês, tira o seu certificado internacional, vai para um college. Claro, você tem que se programar antes, né? Porque geralmente um college, que é um curso técnico ou uma universidade, ele é mais caro do que um curso de inglês. Então você precisa se preparar antes, se programar, separar seu dinheirinho. Enfim, é questão de planejamento. Cuidado para não estagnar. E cuidado também, porque muitas vezes eu escutava de brasileiros, só porque eles nem tentaram ou pesquisaram um pouquinho e acharam muito difícil, eles diziam para mim que não vale a pena, para que fazer college? Mesmo que você faça um college, para você entrar no mercado de trabalho é muito difícil. E ainda assim é muito caro fazer um college, então vamos curtir, vamos passear aqui e juntar dinheiro para fazer college. Então muito cuidado. Você tem que ter um planejamento, você tem que ter metas. Você não vai deixar de se divertir, você não vai deixar de passear e curtir o lugar. Mas você tem que saber o seu limite, até quanto você pode gastar para esse tipo de coisa, porque você tem uma meta maior, que é, por exemplo, conseguir uma formação, que é ficar fluente na língua, que a partir daí você pode buscar trabalho melhor, você pode ir crescendo de repente dentro da própria empresa, ou em outra empresa, ou em outra área. Mas atenção, não estou dizendo que seja fácil, estou dizendo que é possível, porque tem muitos e muitos casos de brasileiros que conseguiram isso. Mas também tem muitos e muitos casos de brasileiros que não conseguiram, porque na maioria deles nem tentaram. Então, cuidado para não estagnar. Você vai começar de baixo, vai começar fazendo uma faxina, trabalhando num trabalho mais simples, não tem problema. O importante é você ter o seu dinheirinho, pagar os seus estudos, pagar suas contas, sua acomodação, viver bem, fazer uns passeiozinhos de vez em quando, porque ninguém é de ferro, mas tenha um planejamento, tenha uma meta. Então, eu cheguei nesse país, eu vou primeiro aprender inglês. Independente do país que você esteja indo, eu aconselho a estudar inglês no Brasil, ou quando chegar no país, se possível. Vou para Portugal porque não precisa falar inglês. Isso é um erro. E esse não é um motivo para você ir para Portugal porque você não fala inglês. Porque você chega em Portugal e a maioria dos jovens fala inglês. Na verdade, as crianças com 6, 7 anos já estão aprendendo inglês na escola. Então, não escolha Portugal, porque eu não preciso falar inglês, então eu já posso pular direto, de repente, para um trabalho melhor. Você pode até tentar, mas esse é um motivo errado para escolher Portugal. O inglês tem que ter de qualquer jeito. Então, para a gente resumir, existem 2 caminhos para você sair do Brasil. Aquelas pessoas que já têm um poder aquisitivo melhor, que já têm uma melhor qualificação profissional e educacional e pode talvez investir no exterior, abrir sua própria empresa ou comprar um imóvel ou ir através de programas de imigração, como no Canadá, por exemplo, você já vai como um profissional qualificado. E existe o outro caminho daquelas pessoas que ainda não têm essa qualificação toda. Você vai precisar começar de baixo, vai precisar aprender a língua, vai precisar conseguir um visto que te permita trabalhar, tem que ver isso. E com o tempo você vai conquistando, você vai crescendo, vai demorar um pouco mais, mas é possível, não permite estagnar. Não estou dizendo que seja fácil, mas é possível. Tá bem, gente? Então, planejamento, meta, garra, tá certo? Não permita se estagnar só porque você está ganhando o suficiente no exterior. Busque os caminhos da legalidade, porque de repente não adianta você falar inglês, não adianta você ter as maiores qualificações se você se você está ilegal no país, não tem autorização para trabalhar. Busque os caminhos da legalidade, mantenha um planejamento, mantenha um foco. Aproveita e participa do nosso grupo também, tem muita discussão, algumas discussões acaloradas,
todo dia lá no grupo, mas é muito interessante para a gente ver outras opiniões, ver outros caminhos. Algumas pessoas já têm experiência no exterior e compartilham coisas muito produtivas com a gente lá no grupo. Participa, tá aqui facebook.com/grupos/saindo do Brasil. Tá na descrição do vídeo aqui embaixo também, tá? E acompanha a fanpage, onde eu posto dicas e notícias e sacadas sobre viver no exterior, tá bom? Se você concorda comigo ou não concorda comigo, escreve aqui nos comentários também. Eu não consigo responder a todos, obviamente, são muitos comentários, mas eu sempre leio ali o que vocês escrevem, tá bom? E assina o canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado pela atenção, gente. Até a próxima. Tchau!